Olá pessoal, eu sou o Léo Duarte, este é o Descobrindo a Cozinha e vamos começar o ano com receita saudável. Para você que vai começar 2015 aí, investindo em qualidade de vida, com uma dieta legal, para tudo e presta atenção nessa receita de pão integral que eu vou ensinar para vocês, que é o pão integral 3S. Sabe por quê? Porque primeiro S, ele é super simples de fazer, para você que não tem habilidade vai adorar essa receita. Ele é super saboroso, gente, é a melhor receita de pão integral do mundo. Léo, mas pão integral não é aquele pão seco, aquele pão duro? Não, esse fica super macio e vocês vão ver só como ele é saboroso. Ele também é super saudável, por quê? Porque ele tem menos glúten, a gente vai usar farinha de trigo integral, não vai ovo, não vai leite, então para você que é vegano, essa receita é ideal para você. Também vai aveia, vai linhaça, tudo para deixar o seu intestino aí em dia. Enfim, é só saúde e tenho certeza que você vai adorar. Antes de ir pra cozinha, faz o seguinte, já curte aí a nossa fanpage, anota o endereço aí, facebook.com/descobrindo a cozinha, mais de 80 mil fãs lá curtindo a nossa enciclopédia da cozinha, com várias matérias legais, tem as dicas mágicas de final de semana que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Enfim, se inscreve aí. Aproveita também e se inscreve aqui no nosso canal no YouTube que tá bombando, rumo a 100 mil inscritos. Então, se prepara porque vem aí novidades para você não descobrir na cozinha. Agora vamos lá preparar o nosso pão integral delicioso, tenho certeza que você vai amar para o seu café da manhã. Vambora! Para começar a gente vai usar farinha integral, claro, olha aqui a diferença da farinha integral para a farinha branca, tá vendo? A farinha branca e a farinha integral ela é um pouquinho mais escura. No mercado vem escrito aqui, ó, farinha de trigo, opa, aqui ó, farinha de trigo integral, fazendo já o merchan aqui. A gente vai usar 250 gramas de farinha integral, tá? 250 gramas. Eu vou passar para você o peso da balancinha e vou passar a medida caseira caso você não tenha balança. Se você não tiver balança, 250 gramas deu mais ou menos 2 xícaras aqui no meu medidor, ok? Aqui também vai 250 gramas de farinha de trigo branca, que é a farinha de trigo comum. Ai, Léo, mas vai farinha branca também no pão integral? Vai, ó, gente. Todo pão integral do mercado tem que ter farinha branca. Por quê? Porque a farinha integral ela não desenvolve tanto glúten. Se você fizer um pão só com farinha integral, aí ele vai ficar duro e seco. Aliás, se você for no mercado e pegar as marcas de pão integral e ler o rótulo, você vai ver que eles colocam no máximo 30% de farinha integral. O resto é tudo farinha branca. É verdade, pelo menos aqui a gente está no lucro, ó. É meio a meio. 30 gramas de açúcar mascavo. 30 gramas de açúcar mascavo, que é mais saudável que o açúcar branco. Se você não tiver balancinha aí, ó, 3 colheres de sopa, ok? 10 gramas de sal. 10 gramas de sal deu meia colher de sopa. Para deixar nosso pão bem saudável, ó, sementes de linhaça, em 15 gramas de semente de linhaça deu 1 colher de sopa. Mas você pode colocar à vontade, pode colocar chia, pode colocar uva passa, enfim, coloca sementes, as frutas que você quiser. Para continuar a levada saudável, ó, aveia em flocos. Aveia em flocos são 20 gramas, 2 colheres de sopa, ok? Aqui eu hidratei ela um pouquinho de água aqui, porque se você colocar ela seca na receita, é capaz dela deixar o pão ressecado. Então hidrata a aveia e aí vai aqui, ó, 20 gramas de aveia. Aí você vai pegar um azeite de boa qualidade, esse aqui é chileno, ó, ele tá até meio esverdeado, né? Esse é do bom, 30 gramas de azeite, 30 gramas de azeite são 3 colheres de sopa. Aí claro que eu vou dar o nosso toque do Descobrir na Cozinha, que é o toque do chefe, uma pitadinha de canela, uma pitadinha de noz moscada, isso aqui é opcional, eu coloquei por minha conta, porque vocês sabem que eu adoro canela e noz moscada. O fermento é o fermento fresco, que é aquele de tablete, são 20 gramas de fermento. Na medida caseira deu 1 tablete e mais 1/3 de outro tablete, mas se você tiver a balancinha, ó, 20 gramas de fermento fresco, tá? Que é o fermento biológico. E já era, cara. Agora a gente vai dar o ponto no nosso pão com a água. Água em temperatura ambiente, 250 ml de água, tá? Que é mais ou menos 1 xícara e um dedinho, vai. 1 xícara e um dedo na medida caseira. Mas, ó, 250 ml de água, eu vou colocar metade da água só, tá? E vou começar a mexer. Não tem segredo, cara. Ó, é muito fácil de fazer esse pão, é só esse passo. Agora é só a gente misturar todos os ingredientes com a mão mesmo, ó, mão na massa. Para fazer pão tem que colocar a mão na massa. Ó, incorporou bem os ingredientes, a gente coloca o restante da água, ok? E vamos continuar mexendo. Ok, ó, viu que todos os ingredientes estão bem incorporados? Tá uma massa bonita, hein? O que a gente vai fazer? Agora a gente já vai colocar aqui na bancada, ó. Dá uma farinhadinha aqui na sua bancada, pode ser com a farinha integral mesmo. E agora a gente vai começar a sovar a massa, ó. Qual o segredo para você sovar a massa? Você tem que esticar ela, rasgar a massa e dobrar. Aí você vira, estica e rasga e dobra. Tem que dar essa rasgada, por quê? Porque agora a gente vai começar a desenvolver o glúten da massa. E vai a dica, qualquer pão que você fizer, seja esse, seja qualquer outro pão, o segredo é sovar muito bem a massa. Gente, tem que sovar como se não houvesse amanhã. Fica aqui uns 15, uns 20 minutos sovando a massa, por quê?
Porque o segredo para deixar o seu pão bem macio por dentro e bem crocante por fora é você sovar bem para desenvolver o glúten. O glúten, ele é uma proteína que em contato com a água e depois com essa, vamos dizer assim, essa massagem que a gente está fazendo aqui no pão, o glúten ele se desenvolve na massa e ele forma uma teia. Ele vai formar várias teias que vai deixar a massa elástica, vai formar como se fosse uma bolha e vai segurar o ar dentro da massa. E isso vai manter o seu pão bem macio. Então, ó, tem que sovar muito bem, porque quanto mais você sovar, mais vai formar essa teia de glúten e o pão mais gostoso vai ficar. Para você que não tem muita força ou nunca sovou o pão, você usa o próprio peso do corpo, não precisa fazer muita força, ó. Você faz uma flexão aqui, ó, com o próprio peso do corpo você sova a massa. Aí você faz o que, ó? Com uma mão você estica, com a outra você puxa e dobra, virou, estica, rasgou, dobrou, virou. É assim que sova a massa, não tem segredo. Aqui eu já trabalhei com ela uns 15 minutos, você vai ver que depois de uns 10, 12 minutos, ela vai começar a ficar mais lisa, ó, mais fácil de trabalhar, mais elástica. É sinal que o glúten está desenvolvendo, ó. Olha aqui que bela massa, ó. Tá bonito não tá o nosso pão. Agora, gente, também não tem segredo. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa massa com a própria mão. Você pode ajudar com o rolo se você quiser, mas como a gente está fazendo um trabalho bem artesanal e tal, eu vou abrir com a mão. Então, o que a gente vai fazer? Vamos esticando a massa o máximo que a gente conseguir, ó. Deixar ela bem fininha. Aí a gente vai dobrar ela tudo de novo. Ah, Léo, por que você abriu se você vai dobrar? Porque agora a gente vai incorporar ar nela. Então, agora eu vou te ensinar uma dobradura. Você pode abrir a massa e enrolar o seu pão como você quiser. Igual eu já fiz o pão da vovó aqui, que tá o botão aí pra você clicar. Você pode enrolar do mesmo jeito que eu fiz o pão da vovó. Ou então fazer essa dobradura que geralmente as panificadoras fazem. Que é o seguinte, ó. Você vai dobrar essa ponta aqui até mais ou menos o meio, ok? Vai dobrar essa outra ponta aqui por cima, ok? Aí você vai dobrar um pouquinho aqui dos lados, ó. A gente vai dividir ela aqui, fazer uma marca aqui no meio dela, ó. E aqui de novo a gente vai dobrar, tá vendo? Ó, ele vai ficar assim. Aí, tá, tem bastante ar agora dentro da massa, ó. O que a gente vai fazer? Agora a gente ajeita no formato do pão, aqui ele já tá, ó, enrolado. Peguei uma forma de pão, opa! Peguei aqui uma forma de pão. A minha forma ela já é antiaderente, tá? Mas eu dei uma pinceladinha de azeite com um pouquinho de farinha só para dar um charme. Se você não tiver essa forma, você faz o pão enrolado, como eu já falei. E vou colocar aqui dentro, ó. Só isso. Aí só para dar um charme, ó, a gente pega a faca, faz umas marquinhas no pão aqui, tá vendo? Isso aqui é charme. Só para dar um charme, talvez essa veia no final ela até saia do pão, mas vou jogar aqui. Só para ver o que acontece. Pronto, tá aqui. Agora é só deixar o nosso pão crescer. Então o que você vai fazer? Você vai cobrir o pão, ou você vai guardar ele dentro do forno desligado, ou você vai guardar ele dentro do micro-ondas, que é um lugar bem calmo, escurinho, e tem uma temperatura legal, lógico, o micro-ondas desligado, que é o que eu vou fazer. E aí a gente vai esperar crescer mais ou menos uns 30, 40 minutos. Ah, Léo, como que eu vou saber que o pão já cresceu? Porque aí depende muito da região que você mora. Se tá calor, se tá frio, depende da umidade. O que você vai fazer? O truque da bolinha. Lembra do truque da bolinha? Também eu fiz no pão da vovó, tá aí o botão para você aprender a fazer o pão. É o seguinte, você vai pegar um pouquinho da massa, tá, que eu já separei aqui, uma bolinha da massa, vai fazer uma bolinha com a massa, tá vendo? Uma bolinha, vai pegar um copo de água, pode ser o mesmo que você usou na receita, e vai jogar a bolinha aqui dentro, ó. A bolinha afundou, tá vendo, ó? Tá lá no fundo. A hora que a bolinha subir e boiar é porque o pão cresceu. Aê, ó, bolinha subiu, pãozinho cresceu, ó, bolinha está boiando, truquezinho da vovó. Aqui passaram 35 minutos e olha só como o nosso pão cresceu bastante, tá vendo as marcas que eu fiz com a faca aqui, ó. Bom, tá aqui, pão crescido, agora a gente vai levar ele pro forno. O forno já está pré-aquecido, forno médio-baixo, mais ou menos 180 graus, tá? A gente vai colocar o pão no forno e vai esperar 20 minutinhos, mais ou menos 20 minutinhos. Quando o pão começar a cheirar, aquele cheiro delicioso na casa inteira, é porque ele tá quase pronto, só vai faltar dourar. Então, mais ou menos 20 minutos, eu já vou dar uma olhadinha nele aqui no forno. Tcharam! Prontinho aqui o nosso pão integral assadinho. Gente, que pão é esse? Olha só como ele cresceu, olha só as marcas. Douradinho, bonitinho, super saudável. Ele sai fácil, ó. Quer ver? Ó, opa, tá quente, acabei de tirar do forno. Obra-prima, hein, esse pão? Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês por dentro. Por fora, ó, ele tá quentinho ainda, tá? Conforme ele vai esfriando, ele vai ficando um pouquinho mais durinho. Ele tá quentinho, acabei de tirar do forno. Por fora, ó, escuta aí, ó. Crocantezinho por fora, e tem gente que fala que pão integral é seco, é duro. Eu vou mostrar pra vocês por dentro como que ele fica, ó. Vou cortar aqui a beiradinha, ó. Nossa, tô
salivando, cara. Tô salivando. Olha aqui por dentro como o pão, nossa, fica macio, ó, macio, ó, tá quente pra caramba. Uma manteiguinha, margarina, tanto faz. Gente, olha aqui, cara, manteiguinha derretendo ali no meio, cara, essa receita é campeã. Pão integral. Café da manhã, café da tarde, gente. Sensacional. Faz, tenho certeza que vocês vão amar esse pão. Agora imagine esse pãozinho integral com uma manteiguinha, um café com leite no seu café da manhã. Você acorda, prepara esse pão porque é muito fácil de fazer, vocês viram, já acorda, já prepara, fica aquele aroma delicioso na casa inteira. Gente, agora não tem desculpa para você começar o ano de 2015 bem aí com a sua dieta, hein? Porque não pode ter medo de carboidrato, tem que consumir com moderação, tem que consumir os carboidratos corretamente, e aí você vai manter a sua dieta, beleza? Bom, curtiu a receita? Faz o seguinte, dá um joinha aqui pra gente, aproveita também, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube que tá bombando, aí você recebe as atualizações antes de todo mundo. Se você curtiu e quer fazer essa receita de verdade, aqui na descrição do vídeo tem um link pro site receitasdemais.com com as quantidades certinhas de cada ingrediente, o modo de preparo, tem foto da receita, você imprime a receita, monta até o seu caderninho de receitas sensacional. Bom, e pra terminar o nosso vídeo, claro, tem aquela dica que eu te prometi no começo do vídeo. Para acompanhar um pão com manteiga, tem aquele café com leite. Aí você coloca o leite para ferver. O leite sobe, derrama, suja todo o fogão. Gente, que dor de cabeça. Aí o café da manhã, que era para ser delicioso, já virou um pesadelo. Então faz o seguinte, quando você for ferver o leite, você pega uma colher de pau e coloca por cima da leiteira na transversal assim. Tá vendo? Como tá na imagem aí, cortando toda a leiteira. E aí o seu leite, ele pode ferver, ele pode subir, que ele não vai transbordar. Essa dica é mágica. Então toda vez que você for ferver o leite e tiver que dar uma saidinha, você coloca a colher de pau lá que vai garantir que pelo menos o seu fogão não vai sujar. Lógico, se ficar fervendo lá, o leite vai queimar e vai grudar tudo. Aí fica ruim do mesmo jeito, mas pelo menos o seu fogão você não vai sujar, beleza? Bom, semana que vem tem muito mais, eu te espero aqui no Descobrindo a Cozinha. Valeu, agora eu vou comer o meu pãozinho integral.